Vamos lá então para o nosso último bloco, nosso quarto bloco, né? Dessa aula 6, eu falei terceiro, enfim, é o último. É o último, tá? Inciso 3, também é obrigatório. Então, ó, já vimos. É obrigatório o regime de separação de bens. Separação obrigatória, né? Separação legal, imposta. Você não pode escolher o seu regime. Causa suspensiva, casou com causa suspensiva, separação obrigatória e casamento acima de 70 anos. Ah, mais uma observação, né, sobre esse artigo polêmico. Já lancei a sementinha para você pensar aí num possível TCC sobre isso, né? Antigamente, já mencionei, né, mas quero ressaltar isso. Antigamente, até 2010, né, era o casamento acima de 60 anos, né? Eles acharam que estão fazendo até um favor aqui, ter prolongado a idade limite, tá? Então, hoje 70 anos, mas até 2010 era 60 anos. Então, OAB gosta de colocar 60 anos, tá? Geralmente eles colocam algum casamento de uma pessoa com 60 anos e traz lá uma questão patrimonial para pegar você, tá? Cuidado com isso aí, não é mais 60 anos, não é 65 anos, é 70 anos, tá bom? A alteração da lei ocorreu em 9 de dezembro de 2010, lei 12.344. Inciso 3. Também é obrigatório o regime de separação de bens de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Pessoal, quem precisa de suprimento judicial para casar? Hoje só tem uma hipótese, né? Que você vai precisar de um suprimento de consentimento, porque não existe mais suprimento de idade, né? A pessoa entre 16 e 18 anos, porque o casamento abaixo dos 16 anos não é possível mais. Então, se a menina quer casar lá com 17 anos, a mãe autoriza, o pai não, e o juiz precisa dar o suprimento, né, de consentimento, seria uma hipótese que o regime de bens, ele seria o regime da separação obrigatória, tá bom? Seria imposto o regime de separação obrigatória. Nas hipóteses do inciso 1, causa suspensiva, e 3, seria possível aí você entrar com uma ação para modificar o regime de bens, tá? Se alterar a situação fática. Então, se cessar a causa suspensiva ou alcançada a maioridade civil aos 18 anos, o casal poderia entrar com uma ação para mudar o regime de bens que nós já estudamos na aula passada, né? Eu tenho uma mutabilidade relativa, o que eu preciso aqui é que seja um pedido judicial, que seja justificável, o pedido de ambos os cônjuges e não prejudicar direito de terceiro. Então, seria possível essa mudança do regime de bens nas hipóteses do inciso 1 e do inciso 3. Eu não poderia mudar o regime de bens na hipótese do inciso 2 por uma razão óbvia, né? A pessoa acima de 70 anos, ela não vai deixar de ser acima de 70 anos. Né? Então, eu não poderia ter a mutabilidade do regime nesse caso do inciso 2, tá bom? Esse regime de separação legal, pergunta de prova aí, do artigo 1641, ele se aplica à união estável, doutores? O entendimento, eu coloquei aqui para vocês, RESP 646259 do Rio Grande do Sul, o entendimento da jurisprudência é que sim, seria aplicável à união estável, tá? Então vamos aqui, pessoal, essa questão do idoso, tá bom? Vamos aqui para uma observação com relação à súmula 377, tá? Professora, por que só com relação ao idoso? Pessoal, aqui, aplicável à união... Eu perguntei para você se o regime de separação obrigatória é aplicável à união estável. Causa suspensiva é para casamento, eu tô falando de união estável. Então, não tem que falar de causa suspensiva e união estável, porque não se aplica. E depender de suprimento judicial para o casamento também não se aplica à união estável, né? Você não precisa de autorização para viver em união estável, tá? Então, a única hipótese em que eu poderia aplicar isso aqui na união estável é a hipótese do inciso 2, uma pessoa que contrair uma união estável, passar a viver em uma união estável após os 70 anos, tá? Por óbvio, tá bom? Então, é aplicável sim com relação ao inciso 2, é o entendimento da jurisprudência aí, quarta turma
né? Coloquei o julgado aí para vocês do STJ, tá? Pessoal, nós temos uma súmula polêmica, talvez uma das grandes polêmicas do direito civil, por isso, do direito de família, por isso que eu tirei ela para falar agora aqui no final para vocês. Súmula 377. A minha aluna que perguntou para mim, não lembro a turma, mas teve uma aluna que perguntou para mim ainda esse semestre, ela vai lembrar, professora, tem uma súmula que ela faz comunicar os bens mesmo na separação obrigatório. Eu falei, tem sim, a gente vai estudar. E chegou a sua hora, te dedico esse momento. Minha aluna que, desculpa, eu não lembro quem foi. Tô tentando lembrar. Eu acho que eu lembro do seu rostinho, mas eu não lembro o seu nome. Ah, não sei, eu acho que eu tenho você até no Instagram. Enfim, o que isso vai mudar da sua vida? Nada, vamos continuar. Súmula 377, pessoal. Peguem a súmula 377 do STF, súmula de 1964, salvo engano, súmula antiga, feita sob a égide do Código de 16 ainda, tá? No regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Aí tu pula dessa altura agora, né? Porque nós estamos falando de um regime de separação em que os bens não se comunicam, né? Separação de bens, eu tenho o patrimônio de um cônjuge e o patrimônio do outro cônjuge. E vem a súmula 377 e fala que os bens adquiridos na constância do casamento se comunicam. Tá louco? Primeira coisa, isso aqui tem cheiro de comunhão parcial de bens. Que a comunhão parcial é assim, antes do casamento você tem o seu patrimônio, o outro tem o patrimônio dele, a hora que casa, vocês passam a ter aí patrimônios adquiridos na constância do casamento, patrimônio comum. Como que funciona esse entendimento dessa súmula aqui? Primeiro que quando a súmula foi editada no Código de 16, quando veio o Código de 2002, já estava todo mundo assim, já era, a súmula já era. Não, doutor, a súmula continuou. Tá? Ela não foi revogada, ela permaneceu e ela continuou sendo aplicada pela jurisprudência. Tá? Então, já caiu por terra a primeira polêmica. Tá? Mesmo com o Código de 2002, a súmula continua em vigor e continua sendo aplicada. O que essa súmula fala? Ela fala assim, que mesmo no regime de separação de bens, se você adquirir bens na constância do casamento, esse bem é dos dois. O que não acontece na separação convencional. Lembra que eu falei pra vocês? Eu tenho o regime de separação e desse regime de separação eu tenho a separação convencional e a legal, obrigatória. Então essa súmula ela só é aplicada para o regime de separação obrigatória, regime de separação legal. Ela não se aplica, pelo amor de Deus, porque senão você pega o regime de bens e joga no lixo, então. Ela não se aplica ao regime de separação convencional. No regime de separação convencional, não vai comunicar e pronto. Agora, no regime legal, regime de separação legal, regime de separação obrigatória, eu tenho a incidência dessa súmula. Então, ela está falando o seguinte, olha, eu sou casei aí com a causa suspensiva, acabei nem alterando o meu regime de bens, ficou por isso mesmo, né? Eu casei acima dos 70 anos, estou lá com o regime de separação obrigatória e compramos uma casa, né? Eu comprei uma casa no meu nome. A casa está só no meu nome, mas o meu marido está me ajudando a pagar. Então, veja, essa súmula, ela fala que como você adquiriu o bem só no seu nome, né? É um bem adquirido na constância do casamento, ele é dos dois. E aí você cai numa outra polêmica aqui. E a prova do esforço comum? Veja, o Flávio Tartucci, ele sempre teve um entendimento de que não é só adquirir o bem na constância do casamento, eu preciso ter uma prova de que os dois contribuíram para adquirir esse bem. Então eu preciso ter uma prova de que, mesmo estando só no meu nome, o meu marido também ajudou a adquirir essa casa, ele também investiu dinheiro. Flávio Tartucci diz que sempre entendeu que esse seria a interpretação correta. Mas, doutores, durante longos anos, a jurisprudência, ela se manifesta no sentido de que eu não precisaria da prova do esforço comum, basta adquirir um bem na constância do casamento que seria dos dois. Independente da prova, porque a prova do esforço comum ela seria presumida.
Como é na comunhão parcial, fica um regime de separação muito mitigado, fica um regime muito semelhante a um regime de comunhão parcial, doutores, tá? Então, a jurisprudência é maciça nesse sentido. Mas a gente tem, em 2018, a segunda sessão do STJ, tá? Em 2018, um entendimento no sentido de que é uma posição super recente, tá, do STJ, bem recente. Essa posição de 2018, esse entendimento de 2018, né, da segunda sessão, falou, né, que eu precisaria da prova do esforço comum, tá, para não tornar um regime a própria comunhão parcial de bens, tá? Então, é um entendimento que já havia sido defendido pelo Flávio Tartucci, né? Inclusive no livro dele ele fala isso, né? Que ele foi até utilizado nesse julgado. E, claro, se você tem um posicionamento de uma corte superior, pelo sistema de precedentes adotados pelo novo CPC, né, que vocês estão estudando aí, por esse sistema de precedentes, então seria uma decisão que vincularia os tribunais inferiores, né? Tribunal aí de Justiça dos Estados estariam vinculados a essa decisão. Tá? Então, você tem um precedente aí no sentido de que hoje não precisaria mais, eu precisaria, aliás, da prova do esforço comum. Então, veja, entendimento da súmula. Adquirir um bem na constância do casamento, esse bem pertence aos dois, comunica, cada um tem direito à metade. Posição maciça da jurisprudência, não preciso provar esforço comum. Mesmo que só um tenha ali adquirido com seu nome, só um tenha pago, é dos dois, não preciso provar esforço comum. Existe essa presunção já. Agora, posição recente, precedente recente, comunica sim, mas você tem que provar um esforço comum. Você tem que provar que você também investiu ali na aquisição daquele bem, tá? Que houve um esforço comum do casal. É porque quando você é casado, né, tudo que você adquire presume um esforço comum, né? Tipo assim, comunhão plena de vida. Então, por isso que o entendimento majoritário aí na jurisprudência é nesse sentido, de que não precisaria a prova do esforço comum. Mas você tem esse precedente aí de 2018 falando sobre a necessidade da prova do esforço comum, tá bom? Decisão recente aí pra vocês, tá? Deixa eu ver se eu acho o julgado aqui pra gente fechar. O e-book travou aqui. Travou, foi tudo. Enfim, vou procurar aqui pra vocês e aí na hora da nossa aula eu passo pra vocês direitinho esse julgado, tá bom? Com relação ainda sobre a aplicação dessa súmula, lembra que eu falei pra vocês que a pessoa acima de 70 anos, né, ela casa a pessoa acima de 70 anos, quando ela passa a viver em união estável, também aplicaria o regime de separação legal. Só que aqui, pessoal, observem aí que eu coloquei para vocês um julgado do STJ, que é aplicável sim, mas eu teria que ter a prova do esforço comum, tá bom? Também, você vê que é um entendimento que antes era só para a união estável, agora está sendo também para o casamento, ó. Apenas os bens adquiridos na constância da união estável e desde que comprovado o esforço comum devem ser amealhados pela companheira nos termos da súmula 377. Então, eu apliquei o regime de separação legal para um casal que passou a viver em união estável após os 70 anos e exigi prova do esforço comum na união estável, tá? Então, o último entendimento do STJ é da necessidade da prova do esforço comum. Tá bom? Aqui, julgado para vocês aí, ó. STJ é RESP 1623858 de Minas Gerais. É RESP 1623858 de Minas Gerais. Julgado aí, publicado em 30 de maio de 2018. Embargos de divergência no recurso especial
reinterpretando a súmula 377, exigindo prova do esforço comum, entendimento que já era aplicável antes à união estável, tá? Então, não dá nem para aplicar uma questão fechada nesse sentido, tá, doutores? O que eu posso te perguntar é se aplica a súmula 377 no casamento, né, celebrado aí com regime de separação obrigatória. Sim, regime de separação obrigatória de bens, você aplica a súmula 377, tá? É só isso que eu posso te perguntar. E que é aplicável também para união estável no caso do maior de 70 anos, tá? Agora, perguntar para você como que tá a situação, se precisa da prova do esforço comum ou se dispensa a prova de esforço comum, se é só adquirir na constância do casamento que já é dos dois. Isso aí é um debate profundo, é um debate aí doutrinário e jurisprudencial, né, bem acirrado. Então, apenas trouxe aí as considerações para o conhecimento de vocês da situação atual aí dos nossos tribunais e a posição também da doutrina nesse sentido, tá bom? A doutrina, inclusive, defende também que não precisaria da prova do esforço comum, tá? Mas aí Flávio Tartucci vem ganhando, a voz de Flávio Tartucci está ganhando força nesse sentido agora mais recentemente, tá bom? E aí na aula que vem a gente vai estudar os outros regimes, regime da comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos e separação convencional de bens, tá bom? Um abraço, pessoal, obrigada aí pela atenção de vocês, por me aguentarem aí todo esse tempo. Qualquer dúvida eu estou à disposição aí no fórum, tá? Podem me mandar mensagens também, fico no aguardo de vocês. Um abraço e até mais.